começar então essa tese de Solana. Eu quero falar de duas teses associadas a esse ativo, né? Só um recap muito rapidíssimo do que é a Solana. A Solana é atualmente aí uma das maiores plataformas de contratos inteligentes do mundo cripto, né? É uma das mais jovens também, tendo surgido aí em 2020, então um projeto que tem menos de 4 anos, aí, né? Cerca de 4 anos. Ainda está numa fase beta, que eles chamam, né? E justamente a transição para a fase alfa tem a ver um pouco com o que eu vou explicar um pouquinho para vocês agora nessa tese, né? A criação e o uso do Firedancer, que vai ser um grande cliente da rede da Solana, já vou entrar nesses detalhes. Mas a Solana, né, ela estava muito no ciclo anterior associada à Exchange FTX, né, que, como vocês lembram, teve aquela derrocada, um movimento muito forte, sofreu hacks também, né, teve diversos problemas aí no último ciclo. Mas a notícia positiva para a Solana, de modo geral, é que apesar, né, dos seus principais mecenas terem sofrido bastante, o blockchain conseguiu sobreviver, né, e conseguiu atrair cada vez mais usuários, conseguiu atrair cada vez mais desenvolvedores também, né, um ponto que a gente viu agora no relatório anual aí de desenvolvedores da Electric Capital, mais um que fica a recomendação aí para vocês lerem. Depois, quando o Pedro estiver falando das teses dele, eu pego o link desses relatórios aí e mando todos para vocês no chat, não se preocupem. Mas enfim, a Solana conseguiu sobreviver a todo esse movimento e agora, né, esse último ano aí de 2024, só mostrou aí que esse ativo tem muito potencial, né, e é um dos grandes ativos que a gente aposta para o ano que vem. Por isso aí a justificativa dessas duas teses. Mas vamos entrar um pouquinho nessa tese, né? Vamos começar então com esse título, né, para ser mais direto impossível, né? A gente está falando muito desse cara que é o Firedancer, né? Mas o que é o Firedancer, né? Cara, o Firedancer, ele é uma coisa chamada um client da Solana, né? E beleza, então, não sei o que é Firedancer, não sei o que é client também, né? Então, não adianta nada, né? Mas tudo bem, vou explicar. O que é um client? Beleza? Um client, né, para um blockchain funcionar de forma correta, né? Pensa que um blockchain é uma rede muito grande de diversos computadores, ou diversas máquinas, de modo geral, que tem que ficar se comunicando entre si, né? Para que essas máquinas consigam se comunicar de forma efetiva, né? E o que significa isso no blockchain? Significa você receber transações, verificar essas transações, enviar transações para os outros nós, né, chegar em consenso junto com todos os outros nós, né, ou seja, com todos os outros participantes da rede, para garantir que essa transação pode entrar dentro do bloco, pode virar canônica, né, ou seja, pode realmente ser processada, que não tem nenhum tipo de fraude dentro dessa transação, que ninguém está tentando transferir mais sol do que tem na carteira e coisas desse tipo, né? Então, o client, né, que é o Firedancer, é um desses clients, ele faz todo esse trabalho, né, de verificação, de tirar, por exemplo, as transações que estão duplicadas, né? Imagina, você manda uma transação lá para o RPC, só que aí ele recebe a transação, você mandou de novo, porque você achou que não recebeu, mas ele recebeu, e ele recebeu duas transações, ele vai executar duas transações, imagina se for uma compra grande de alguma meme coin, tu vai acabar comprando o dobro do que você queria, né? Então, o client, ele lida com todos esses problemas meio que operacionais, digamos assim, do blockchain. Ele impede, por exemplo, que transações falsas ocorram, impede, por exemplo, que transações duplicadas ocorram também. Beleza? De novo, não vou entrar muito a fundo aqui sobre o que faz um client. Óbvio que no texto vocês vão ter uma noção melhor do que é isso. Mas o grande ponto, né, que é o grande interesse dessa tese, é justamente a segunda parte dela, né? Esse novo client que estão para lançar na Solana aí no ano que vem, ele vai conseguir ter uma quantidade de transações por segundo muito maior do que a gente vê nos clients atuais da rede da Solana. Beleza? O cliente atual, que é o cliente da Solana Labs, foi o que nasceu junto com a blockchain. Ele é um bom cliente, mas ele não é tão otimizado quanto vai ser, né, o Firedancer. Beleza? O Firedancer atualmente está na fase de testes, né? Então ele já foi desenvolvido grande parte dele, mas obviamente, né, como estamos falando de blockchains com mais de bilhões de dólares depositados, os desenvolvedores tomam muito cuidado na hora de efetivamente levar esses novos produtos para a produção. Eles então ainda estão nessa fase de teste e validação do Firedancer. Perfeito? O que é interessante é que o Firedancer está sendo desenvolvido pela Jump Capital, né? Na verdade, a Jump Crypto, que é o braço cripto da Jump Trading. Beleza? Essa é uma empresa de trading quantitativo global, né, muito grande, tem muitas, é uma empresa americana, tem muitas sedes nos Estados Unidos, tem sede também na Ásia, né? Que é isso? Uma empresa de trading próprio, eles têm vários ativos e ficam literalmente fazendo estratégias de trading aí, principalmente de trading quantitativo, né? Ou seja, trading baseado nas informações de gráficos e baseado em análise técnica, beleza? Um pouquinho diferente do que a gente faz aqui,
que é mais baseado em análise fundamentalista. Mas ainda assim, né, é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos e eles lançaram aí esse braço de cripto. Esse braço de cripto abraçou muito forte o ecossistema da Solana, justamente por a própria blockchain da Solana já ser uma blockchain tecnicamente muito poderosa por si só, né? E aí eles viram uma oportunidade, né? Já que eles têm toda essa expertise in the house de criar, né, bots que conseguem tradar em milissegundos, né, que conseguem se aproveitar de oportunidade de arbitragem, por exemplo, né? Já que eles têm todo esse conhecimento prévio, eles empacotaram tudo isso dentro de uma coisa que é o client Firedancer, né? Ou seja, eles pegaram lá todas aquelas tarefas que um cliente da Solana tinha que fazer, que a gente falou lá no início, verificar a transação, tirar a duplicada, chegar no consenso, etc e tal, e começaram a otimizar tudo, e quando eu digo tudo, eu falo realmente tudo, né? Eu já vi algumas palestras do Kevin Bowers, que é o principal cérebro aí por trás dessa equipe da Jump que está fazendo esse client, e ele mostra, né, diversos demonstrações e exemplos práticos de como o Firedancer vai conseguir otimizar muito a rede da Solana, né? Só para vocês terem uma ideia, os atuais clientes da Solana são esses três, né? Que o Firedancer ainda está em desenvolvimento, mas a gente tem o cliente da Solana Labs, o cliente da Jito e o SIG, que é o cliente da Syndica, muito pouco usado esse. Basicamente, hoje em dia, a gente só tem o cliente da Solana Labs e o cliente da Jito. E aí a gente vai ter, então, a figura desse novo validador, que é o Firedancer. Beleza? Antes de eu entrar ainda nesses benefícios em termos de throughput, né, de transações por segundo, tem ainda um outro benefício, né, que é só pelo próprio Firedancer ser um client, isso já é muito positivo para a rede, né, porque diversifica a quantidade e a proporção de que cada cliente tem dos nós, né? Então, por exemplo, quando a Solana foi lançada, só tinha o Solana Labs. Então, todos os 100% dos nós obrigatoriamente rodavam esse cliente, porque ele era o único cliente que existia. Beleza? Depois surgiu esse cliente da Jito, que é muito parecido com esse cliente da Solana Labs, mas ele tem principalmente suporte a MEV, né? Então suporte a DeFi, beleza? Que já foi muito bom para os validadores. Então a gente viu uma migração forte de diversos nós validadores saindo desse cliente da Solana Labs e entrando nesse cliente da Jito Solana, né? Da Jito, justamente para se beneficiar desse movimento do MEV. O que acontece? Esses dois clientes, esse cliente é um fork desse, né? Ou seja, é uma cópia desse com uma feature adicionada a mais, né? Ele não é algo totalmente diferente, né? Se eu tiver algum problema no código base do cliente da Solana Labs, provavelmente eu vou ter esse mesmo problema no código base do cliente da Jito, né? Porque não é uma coisa totalmente diferente, né? Como se fosse uma cópia com algumas pequenas alterações, né? Então esse é o grande benefício que o Firedancer, né? O SIG, como eu falei, é muito pouco utilizado, então a gente pode até desconsiderar ele. Essa é uma das grandes benefícios que o Firedancer também vai trazer de forma até mesmo indireta, né? Por ser um novo cliente totalmente diferente dos clients que a gente já tem até agora, ele vai favorecer essa diversificação de clients que é muito positiva. Né? De novo, se tivesse um bug aqui no início da rede, a rede inteira ia parar, né? E não ia ter nenhum cliente validador que ia conseguir processar as transações. Né? Quanto mais clients e mais distribuídos a gente tem os nós por esses clients, melhor fica a resiliência da rede perto dos eventos de queda. Né? Tanto que eu estava falando isso hoje numa reunião, né? A gente já não vê a rede da Solana cair há muito tempo. Né? A rede da Solana, por exemplo, caiu no início desse ano, se não me engano foi janeiro, fevereiro, mas foi por um período relativamente curto. E desde então, né, que já vai fazer quase um ano, né, se foi em janeiro já tem aí 11 meses, a rede tem se comportado muito bem e a gente ainda nem tem o Firedancer em produção. Né? Então só o Jito, o client da Jito já melhorou um pouco isso e o Firedancer vai melhorar mais ainda isso quando ele estiver efetivamente em tradução. Beleza? Mas o outro destaque, né, que aí sim é específico do Firedancer, é esse que eu mostro aqui agora, né? Eles estão prometendo aí, com base nas redes de teste que eles já estão rodando, que eu comentei no início, uma performance de cerca de 1 milhão de transações por segundo. Tá? Isso é algo muito fora da caixinha. Não sei se vocês entendem o que significa isso, mas só para vocês terem uma ideia. O Bitcoin hoje em dia processa em média cerca de 10 transações por segundo. A Ethereum consegue chegar aí a 20, 25, 30 transações por segundo. A própria rede da Solana, com o cliente da Solana Labs hoje em dia, consegue chegar também numa marca de 500 a 600 transações por segundo, que já é muito bom, né? Já é cerca de 100 vezes mais do que a própria rede da Ethereum. E aí agora me vem a galera da Jump, a galera do Firedancer, e me promete aí que vão pular dessas 5, 6 mil transações por segundo para mais de 1 milhão de transações por segundo. Beleza? É óbvio,
né, que isso é só uma promessa, né, e assim como a gente não deve acreditar na promessa dos políticos, também não acreditaria de cara na promessa aí dos desenvolvedores de clients, mas ainda que eles errem muito nisso, né, ainda que eles consigam só 1% disso, né, 1% de 1 milhão, se não me erra a conta aqui, 10 elevado a 4, são 10 mil transações por segundo, já seria o dobro do que a gente tem até agora, e sendo sincero, a gente nem tem usuários o suficiente hoje em dia para consumir tanta transação. Beleza? Então, ainda que eles só acertem 1% disso, eu acho que eles vão acertar mais, porque eles são um time bem competente, né? A gente já vai ter um aumento expressivo aí na quantidade de transações, e aí não vai existir mais um dos grandes problemas que a gente tinha antigamente, que era o problema da escalabilidade. Beleza? Então, se a rede da Ethereum, né, resolveu esse problema por meio das Layers 2, né, a rede da Solana está buscando resolver isso por meio de um client ultra performático. Beleza? Então, esse primeiro ponto aí é talvez o ponto de maior chamariz, de maior atenção dessa nova atualização da Solana, é realmente conseguir processar essa quantidade absurda de transações por segundo. Mas, além disso, a gente tem o benefício também que a gente falou lá no início, que é a questão de diversificação, de aumentar as defesas da rede, né, contra algum tipo de queda, só por ser um novo client. E ainda tem um outro argumento também, de que isso vai ser institutional friendly, né? Ou seja, várias empresas, como por exemplo a própria Jump, né, que tem um negócio que depende muito de transações muito rápidas e transações muito baratas, né, que é o HFT, o High Frequency Trading, né, essas empresas elas não conseguem usar, por exemplo, as chains da Ethereum, nem mesmo as Layers 2, porque elas não são tão baratas quanto elas precisam que sejam e não são tão rápidas quanto elas precisam que sejam, mesmo que elas sejam ainda relativamente bem baratas e rápidas hoje em dia, né? Mas esse novo client aí, que vai tornar as transações muito mais baratas do que elas já são e muito mais rápidas do que elas já são, também vai permitir novos casos de uso aí para a rede. Beleza? Obviamente, né, não vou entrar em mais detalhes, tem alguns desafios, né, pode ser que demore o lançamento, aí eu convido vocês a lerem depois a tese na íntegra, mas a nossa previsão aí é de que no ano que vem a Solana, caso o Firedancer seja realmente lançado aí na rede principal, vai conseguir atingir uma performance aí de pelo menos 10 mil transações por segundo, ou seja, o dobro do que ela já processa hoje em dia, que já é muita, 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 muita coisa.